E aí, nação, no programa Linha de Passe da ESPN Brasil, você vai ver a análise desta linda vitória do Mengão com gol de Samuel Lino, Flamengo 1, Ceará 0. O Flamengo é campeão brasileiro de 2025, nação. O Flamengo teve o melhor ataque e a melhor defesa. O Flamengo mereceu este título, nação. Ninguém segura o Mengão. Não adianta secar, tem que respeitar esse time. E Felipe Luiz vai ficar no Mengão, nação. Nos ajude interagindo neste vídeo, tá bom? Curtindo, comentando e compartilhando para a nação rubro-negra. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal, tá bom? E assista este vídeo até o final, nação. Não foi por nós, mas a gente está seguindo, controlando. E começamos a trazer uns caras que viraram o que viraram, né? Gabigol e todo mundo, essa geração toda. Alguns até acho que já chegaram até na gestão anterior. Eu lembro do Diego Ribas. Diego Ribas foi um cara que virou esse símbolo. E vocês estão falando da história de valores ao brasileiro, que eu acho importante, mas o Breiler trouxe, o Flamengo se autossabotava. Assim, se autossabotava. E aí, por que eu fiz toda essa volta? Para perguntar, primeiro a organização financeira, depois trazer gente para ficar... Se você para de se auto-sabotar, dá para segurar esse Flamengo? Ou assim, essa tríplice, esse trio de check torna o Flamengo não imbatível, mas de um jeito que os outros olham e falam, cara, não dá para pegar. A parte financeira é a primeira, porque não se faz futebol sem dinheiro. Hoje em dia, sem muito dinheiro. Não dá para brigar sem você ter muito dinheiro. A segunda parte, vou dividir assim em capítulos assim, que para mim são essenciais. As contratações de jogadores que viraram lendas. Vale lembrar, no futebol brasileiro menos competitivo hoje em dia, hoje em dia o futebol brasileiro, por exemplo, no geral ele é bem mais forte do que era em 2019, tá? Só que aí chega o Jorge Jesus. E o Jorge Jesus foi tão importante na construção dessas lendas que, além da quebra de jejum na Libertadores, de um futebol encantador, marcante, que, segundo o que eu li nas comparações de equipes, ainda é o preferido do flamenguista de 2019 para cá, sendo que, para mim, a vitória contra o Palmeiras ela é até um pouquinho maior do que a vitória contra o River Plate, porque contra o River você quebra o jejum. Contra o Palmeiras você não pode perder, porque você perderia 2 Libertadores. Palmeiras e Palmeiras nesse ano, nesse período de 2019 para cá, seria o grande clube do futebol brasileiro, porque ele teria uma Libertadores a mais que o Flamengo e 2 ganhas contra o próprio Flamengo. Isso o time do Felipe Luiz impede. Mas o segundo capítulo, para mim, é a chegada do Jorge Jesus. Por que eu digo isso? Porque a diretoria anterior, apesar de muitos acertos na construção dessa equipe, ela em algum momento foi testada e ela não foi aprovada. Porque com o padrão de comportamento da atual gestão, técnico e elenco, olha, dentro do que é impossível no futebol, porque nada é impossível o Flamengo perder, por exemplo, de times como o Olímpia e Peñarol, ainda mais fazendo um gol da casa do Olímpia e tomando 3 de virada. Esse time do Felipe Luiz não passa por isso, porque é um outro padrão de comportamento. E esse padrão de comportamento é implementado por essa diretoria e por esse treinador. Então a gente tem ali um time que ele continua se aprimorando. Porque o que você faz no futebol num ano, nem sempre é o suficiente no ano seguinte. Você tem que sempre, como acontece numa grande empresa, você tem que sempre buscar melhorar. Melhorar a qualidade do futebol que você vai apresentar, se adaptar às circunstâncias de mercado, às circunstâncias das outras equipes, né? Então a gente tem ali, como você chamou a atenção, Bandeira de Melo, parte econômica, recuperação. Ele cria o chão para as outras diretorias começarem a pisar de uma maneira mais confortável em direção aos títulos. A diretoria do Landim traz os jogadores que fazem a diferença e nem gastou tanto assim nisso, né? E o técnico, que muda a equipe completamente de patamar. Porque se fosse qualquer técnico para fazer isso, eu diria que os outros depois também teriam feito e não fizeram. Nem o Dorival, que ganhou Libertadores e Copa do Brasil, fez isso. Transformou o Flamengo na melhor equipe do país de maneira indiscutível na respectiva temporada e que ganhou o campeonato. E aí vem essa diretoria que vê esse problema, arruma o problema. Tem uma coisa que para mim é muito marcante, assim, que se você fosse escrever um livro do Flamengo, por capítulo, você tem que escrever a saída de uma lenda, Gabigol. Ele representa uma mudança... É um símbolo. É uma lenda do clube, tá? Representa não só um acerto na mudança de ambiente, e não que o Gabigol fosse o responsável pelo mau ambiente, mas o Gabigol aparecia numa polêmica, o Gabigol... Mas não era responsável pelo bom ambiente. Também não era responsável pelo bom ambiente. E tem uma outra coisa que até agora se comprovou e que de repente pode mudar. Mas a gente tem uma temporada para avaliar. Tecnicamente ele não é um jogador pro Flamengo hoje. Ele está abaixo do nível do elenco do Flamengo, tanto é que ele não consegue ser titular
do Cruzeiro, que tem uma equipe forte, mas não tem uma equipe E tecnicamente. este Flamengo tem uma premissa básica que ela deve permanecer sem bola agressiva. com o Felipe Luiz ou com outro treinador. Isso é inegociável. É um time onde todos correm. Isso, Então, até o Pedro, depois o Bini citou aquela confusãozinha com o Felipe Luiz, ele voltou correndo, voltou recuperando bola, proporcionando gols de bola recuperada por ele. E tem que ser assim, porque o Flamengo, cara, esse lado, assim, vamos romantizar tudo, aquela bola que fica circulando para lá e para cá, não é um jogo hoje que não vai ganhar títulos. Isso não quer dizer que é um time, não estou falando que tem que ser um time de correria vertical, mas é um time que na hora certa, na hora que você está dentro da área, decide, toma as melhores decisões e tem as melhores finalizações. E tem um sistema para levar a bola até lá dentro. E é isso que o Felipe Luiz trabalhou. Acho que o Felipe Luiz se provou bem, né, que é um cara para o futuro. Se tomara que seja para o Flamengo. Vamos ver como é que é essa... como o Flamengo e Felipe Luiz tratam do futuro. Porque é o seguinte, o Palmeiras... não gosto de citar muito sorte no futebol, mas o Palmeiras, quando traz o Abel, não estava trazendo o Abel com a certeza de tudo o que ia acontecer até agora. Foi a quarta opção, se eu não me engano. Né? Por aí. Trouxe o Abel. E o Abel precisava do Palmeiras. O Palmeiras foi uma oportunidade maravilhosa para o Abel, que era um treinador que estava no PAOK e veio para um mercado gigantesco em que ele ganhou uma equipe que ganha títulos. Ele tem uma equipe que disputa e ganha títulos. Então, cara, é diferente você ser o treinador do Braga. Você não vai disputar. Melhor que você seja com o elenco do Braga. Você vai falar, tem um bom valor aqui. E quem sabe esse cara ele possa dirigir um grande. No caso do Palmeiras vou te dar uma equipe que, se você for bem, você vai disputar títulos. Muda a carreira e o patamar desse treinador. O Felipe Luiz já é uma outra construção, porque ele é um jogador de seleção brasileira, de futebol internacional recente, mostrado para o Brasil. Ele é um jogador do Flamengo, que queria ser treinador. Então, assim, a trajetória dele já é uma trajetória que tem uma câmera gigante, com muita luz, filmando tudo. Então, ele se transforma em treinador, a expectativa é grande. E ele preenche a expectativa. Só que ele também pode pensar, na cabeça dele mas eu quero agora dar um passo que é treinar um time europeu. Pode. Essa proposta pode vir a qualquer momento da carreira dele. Não na próxima temporada, na outra, né, o Pedro Ivo já explicou, ele não poderia ir na próxima temporada. Não tem tempo. Mas acho que assim, profissional no Brasil. Independentemente disso, e trazendo a pauta e a tua pergunta, que eu acho bem interessante, Felipe, porque tem essa loucura aqui de achar que... E eu me lembro que isso vem desde os anos 90, quando... O São Paulo era o único clube que tinha dirigentes, que curiosamente talvez tenha sido dirigente que depois simboliza a derrocada do São Paulo. Mas todo mundo dizia, não, um clube com esses dirigentes, estruturado, com este nível, com coisa, agora vai nadar de braçada e não vai ter, São e ninguém Paulo? vai mais pegar. O São Paulo do tri brasileiro, 2006, 2007, 2008, você achava que nunca mais ia ter nada para ninguém. Então, exatamente. E é disso que eu estou falando. Só que nesse caso, me parece que, primeiro, existe uma estruturação financeira mais consistente. Então, acho que a estruturação financeira do Flamengo ela é muito forte. E aí, claro que assim, uma saída de um técnico pode mudar uma coisa ou outra. Pode mudar e sempre vai mudar, e futebol é assim. E futebol não é que o melhor, o mais rico, o melhor elenco vai ganhar o tempo todo. Agora, a tendência, evidentemente, e claro que ganhar o Brasileiro e a Libertadores todo ano, não vai acontecer. Não é o normal que aconteça. Você ganha 5 anos seguidos ganhando Brasileiro e Libertadores todo ano. Não é o normal. Né? Não é o normal que isso aconteça. Não. Agora, é normal e acredito que assim vai ser difícil acontecer como aconteceu recentemente, o Flamengo passar um ano inteiro sem título. Isso acredito realmente que... e aí tudo bem, contando também estadual, mas acho que vai ser muito difícil, porque a estrutura é muito sólido, sabe? Não é um acaso. Eu acho que o próprio Flamengo, se a gente voltar no passado, né, de, 2009 e tal, tem títulos que meio que apareceram na frente. Não é o caso destes títulos. Estes títulos são claramente reflexo de um trabalho que começa assim com o Bandeira, que para mim é um grande responsável por todos os títulos que vêm depois. E eu acho que também não ganhar o campeonato, a coisa esportiva que se diminui muito. Eu acho que assim, era um outro momento e não é que o time do Flamengo era fraco, não é que ele não gastou o dinheiro para montar um time forte, era um outro momento. É óbvio que à medida que o Flamengo vai ganhando
isso vai trazendo cada vez mais retorno financeiro Sim, também. sim. Então Bola de neve. É isso, é uma bola de neve, é um clube cada vez mais estruturado, vai continuar ganhando muita coisa. O que não significa ganhar tudo, que às vezes, né, na cabeça dos torcedores de todos os times, assim, você precisa ganhar todos os títulos e aí não seria futebol, né? Mas e até para aproveitar essa esteira, né, Jean? Você citou que pode sai o técnico, mexe numa peça da engrenagem, pode ser que demore a voltar a funcionar. O Flamengo precisa pensar muito bem sobre a conversa que vai acontecer com o Felipe Luiz no fim do ano, porque o Flamengo não pode cometer o mesmo erro que o Botafogo cometeu com o Arthur Jorge no ano passado, que é menosprezar o papel de um bom treinador, porque às vezes a gente supervaloriza, mas quando o cara comprovadamente é um bom treinador, tem identificação com o clube, já tem um histórico vitorioso, ele tem de ser valorizado. Inevitavelmente, o Flamengo vai ter de aumentar os valores que paga ao Felipe Luiz, vai ter de oferecer um contrato melhor. Mas você diz para pensar em 2027, ou não? Você fala 2026 mesmo? Não, estender, fazer um contrato maior, e eu falo até de duração, de oferecer 2, 3 anos, para que o Felipe Luiz sinta segurança também de que o projeto é sólido da parte financeira, mas no esportivo também há convicção. Porque o Felipe Luiz, ele não é um técnico autoral do BAP. O BAP escolheu. Não, o Felipe Luiz vem da gestão passada, por ter ganhado a Copa do Brasil, por ser um ex-jogador identificado com o clube, permaneceu, recebeu esse voto de confiança, mas não é aquele cara que o dirigente, no fim da história, vai falar, Vai dizer o que ele trouxe. Mas, cara, eu acho que o peso disso agora já era, né? Você não acha, cara? Assim, a minha impressão depois que você ganha Libertadores e Brasileiro no mesmo ano, assim, pode não ser autoral, obviamente, os esforços têm que ser todos no sentido de mantê-lo pelo maior tempo possível, mas também acho que, assim, em relação à próxima temporada, o interesse de fora, não há risco nenhum por aquilo que o Pedro já explicou, né? Como ele não pode ir para a Europa e, obviamente, se o Felipe Luiz tem uma ambição, e claro que ele tem, essa ambição só pode ser o futebol europeu, ele não é o tipo do cara que acho que vai se satisfazer, pelo menos na minha visão, pelo que eu vejo dele, tão novo, assumindo um clube como o Flamengo e ganhando de cara esses 2 títulos. Eu não consigo vê-lo dizendo, bom, agora vou ganhar meu dinheiro no Catar, na Arábia Saudita, mas hoje vou encher os cofres. Não, eu também não vejo, mas o Felipe Luiz, pelo que fez até aqui, é uma ascensão de carreira meteórica. O cara ganha tudo, inclusive quando era treinador da base. E por ser a figura que ele é um ex-jogador, não só muito bem articulado, mas preparado, que estudou para isso. Não vale um esforço de, olha, esse é o cara do nosso projeto. Se o BAP tem um projeto... Mas quem disse que não vão fazer isso? Mas eu acho que ele já agora. Então, mas para mim esse já é o momento de oferecer ao Felipe Luiz um contrato como a Leila oferece ao Abel. A Leila sempre disse, olha, eu quero terminar meu mandato no Palmeiras com o Abel de técnico. E pro BAP, o Felipe Luiz deveria valer o mesmo esforço, nesse momento, porque isso é se antecipar a uma concorrência que vai acontecer. Quando o Felipe Luiz puder trabalhar na Europa, vai chover proposta, assim como porque chove ele tem pro um Abel. apelo muito maior que o Abel também para a Europa. Ele é visto como europeu. E até... Não, tudo bem que o Abel O também. Abel é europeu. Mas ele é uma figura mais conhecida na elite do futebol europeu. Sim, É legal exato. o Flamengo garanti-lo. E no Atlético de Madrid, por exemplo, ele já é visto como o sucessor do Simeone. Então, qualquer brecha que acontecer, Felipe Luiz será cotado. Se o Flamengo se antecipa esse movimento, oferece um contrato longo, e a gente sabe, contrato longo no futebol brasileiro, qualquer má fase pode abalar, mas se há convicção no projeto esportivo que o Flamengo quer, eu não tenho dúvidas de que o Felipe Luiz é o melhor nome. E agora já não tem mais história de Jorge Jesus, não tem mais história de Felipe Luiz, é um técnico jovem. Morreu, né, agora. E todos os estereótipos que poderiam existir em torno do Felipe Luiz, estagiário, está começando agora, acabou. Então, o Flamengo tem a faca e o queijo na mão para, de fato, se equiparar ao Palmeiras em algo que o BAP até reconheceu que é uma falha. O BAP disse para a Leila, olha, vocês têm um mérito grande de terem tido a convicção em manter o Abel Ferreira. E o BAP agora tem essa oportunidade no colo. Se acredita... acho que vai fazer, né? Então, e para mim o momento é esse, aproveitar que agora o Felipe Luiz está valorizado, está em alta, mas não só mirando no ano que vem, mas mirando
a consolidação de um projeto de 3, 4, 5 anos. Adendo ao tema anterior ali, Felipe, que eu acho que é importante dizer também. Essa coisa que você falou, agora, a partir de agora, o Flamengo vai ganhar tudo. A gente já falou, acho que não é que vai ganhar tudo. Vai ganhar muita coisa e vai continuar ganhando muita coisa. Agora, para que ele não ganhe tudo ou quase tudo, ele precisa ter mais que um rival no Brasil. E aí acho que vai depender muito dos outros. Porque a verdade é essa, né? Se a gente pegar um recorte de 10 anos, ok, né? Alguns têm injeção de dinheiro por um ano, e aí brigam ali por um ano, ganham títulos, como chegou a acontecer com outros times, mas se a gente consolidar um recorte de 10 anos, a gente já vai começar a falar de 2 times só brigando ali o tempo todo no mais alto patamar. Então, acho que também vai depender muito disso, né? O quanto que o Flamengo vai ganhar, por melhor que ele seja, e acredito que continuará tendo sempre o melhor elenco do Brasil, vai depender também sobre o quanto os outros times que não o Palmeiras vão conseguir entrar nessa briga. Foi a pergunta que a gente terminou linha de passe outro dia, que foi que linha? Foi na segunda, né? Hoje é quarta. Como é que e aí, concorrência de Palmeiras e Flamengo, como vocês vão se comportar? Porque cada campeonato tem um contexto, cada ano, cada época. Eu estava olhando aqui a classificação dos últimos brasileiros, você tem Palmeiras campeão com 70 pontos. O Flamengo, se vencer domingo, vai 81. Então você tem time terceiro colocado com 70 pontos e tem campeão com 70. O Cruzeiro também, exato. Então, é o contexto, você e a tua concorrência. Isso. O que você é capaz de oferecer e o que a tua concorrência, ela te mostra, ela resiste, ela te confronta, ou ela não existe. Hoje, você tem você poderia ser o Botafogo? Poderia. Mas o Botafogo tem os problemas que a SAFs apresenta aqui no Brasil. Né? Agora a SAF está lá. É Botafogo versus Igor versus Textor. Você não sabe o que vai dar. Tanto que você viu o Textor e sumiu do mapa. Né? Não é um ano que ele fala, que ele aparece. Então, isso não é legal para o Botafogo. Não é... Porque isso também não é legal para o modelo SAF. Porque leva para todo mundo que essa configuração jurídica é um fiasco. Por quê? Porque quem vem... 777 no Vasco, o Textor, era o Ronaldo. O Ronaldo, gente, a do Cruzeiro, o Ronaldo botou o Cruzeiro na linha e o Pedrinho comprou um Cruzeiro arrumado e é diferente, tá? Assim, as pessoas acham que é tudo igual. Não, o Cruzeiro está numa situação que o pessoal acha que SAF aparece alguém com um bilhão no bolso, bota o dele ali e fala, para mim isso não faz diferença. Não é assim, não. Então, o Cruzeiro pode ser o candidato? Pode. Você olha os campeonatos anteriores, você vê o Grêmio e o Inter nas primeiras colocações ali perto. Hoje eles estavam lá no fundo da tabela. É o campeonato seu contexto. O contexto é de Palmeiras e Flamengo hoje. Quem é o outro candidato aí? Quem que é? Vai ser o Cruzeiro? Futebol brasileiro de tantos grandes... Cada ano o outro é diferente. Muda o outro, mas não está mudando o Palmeiras e o Flamengo. É o Fluminense, é o Botafogo, é o Atlético, o outro vai... Isso é legal para as torcidas de Palmeiras e Flamengo. Para o futebol é péssimo, porque você acha que a Conmebol não está preocupada com a monotonia que está virando a Libertadores da América? Ou é Palmeiras, ou é Flamengo, ou é um outro clube brasileiro. Nos últimos anos ganhou o Botafogo, o Flamengo... O Palmeiras, Fluminense, só não ganhou o Vasco. Não, e quem perdeu não é brasileiro, exceção ao Boca para o Fluminense. Então, esses contextos podem ser muito legal para o torcedor, para o Cartola e tal, mas para o futebol não é o ideal. A competição precisa ser mais robusta, mais intensa. Mas o Flamengo não tem nada a ver com isso. Mas, não. O Flamengo tem que atropelar, se puder. Não tem nada a ver também, com isso. Se puder abrir. E no caso do Felipe Luiz, eu entendo o seguinte, como gestão de carreira. Um treinador também precisa de experiência. O Abel que chegou ao Palmeiras é totalmente diferente do Abel de hoje. E ele diz isso. O futebol brasileiro ele é tão desgastante, tão massacrante e ele é tão especial porque você joga com temperaturas diferentes, distâncias absurdas, com Libertadores da América, Copa do Brasil, Brasileirão e até o estadual também você viaja agora. Então, você passa o ano viajando. Você trafegar nessa estrada que só tem buraco ou o paralelepípedo para te arrebentar, cara, você vira um mega treinador. O Felipe Luiz, no Flamengo, terá uma potência nas mãos, se ele ficar mais um tempo, e um tempo para amadurecer dirigindo uma potência. Cara,
Isso faz diferença. Faz diferença para dar um grande salto amanhã. Sim, imediatamente eu acho uma precipitação. Mas aí, cara, eu não administro a carreira dele, nem só ele. Só acho que Mas acho que é até bom que ele nem possa, né? Não, mas é pouco tempo, né? Eu não estou falando de 6 meses. Estou falando, se ele ficar 2 anos mais no futebol brasileiro, no Flamengo, cara, porque é o seguinte, se ele tivesse que começar pelo Vitória da Bahia, seria diferente. O Vitória Baiano, né? O Mirassol não é um bom exemplo nesse sentido, porque parece que todo mundo vai ser o Mirassol, né? Eu tenho a impressão de que quando a gente tem grandes profissionais, sejam eles consolidados ou promissores, e o Felipe é um promissor que já se consolidou, mas obviamente ele precisa de muito tempo para construir a carreira de fato como técnico, cabem aos clubes que querem esses caras oferecerem o ambiente necessário. E o Flamengo faz isso. Qualquer técnico que deseja disputar títulos, que deseja ter um grande elenco, que deseja ficar enorme, porque quando você ganha um título pelo Flamengo, você fica num tamanho muito grande, pelo tamanho que tem o clube, pelo e ele tamanho ganhou da torcida, como jogador e treinador. Como jogador e treinador, você precisa oferecer o melhor ambiente para isso. E eu acho que o Flamengo oferece. Então, na minha maneira de ver, o Flamengo está fazendo o que é preciso para manter o Felipe. E eu acho que para o Felipe, é óbvio que eu não vou querer gerenciar a carreira dele, a melhor opção, pelo menos por um bom período, é o Flamengo. Porque entre ir para o Flamengo ou ir trabalhar, vamos supor que o Felipe um dia, se fala o Atlético de Madrid, vamos supor que o Felipe um dia recebe uma proposta para ir trabalhar, sei lá, no Raio Vallecano. Esquece. Meu time mais simpático daqui. Sim. Onde, para muitos outros técnicos brasileiros, Seria uma oportunidade incrível. para entrar no mercado. O Cudê foi pro Celta. Por exemplo. A saída dele foi pro Quando Celta. era líder do Campeonato Brasileiro com o Inter. Eu acho que o Felipe não precisa disso. Então, eu acho que tudo que o Flamengo tem que fazer e tudo que o Felipe tem que fazer está sendo feito. Eu não acho que isso nem é tão uma discussão realista. Tá? Agora, é óbvio que quando ele for fazer um contrato, ele pode colocar no contrato dele, olha,